Irmãos, tudo bem? A paz de Jesus esteja contigo. Vamos compartilhar da palavra de Deus. Eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência com as pregações. Normalmente, meus irmãos, quando eu me preparo para estar preparando uma pregação, a palavra tem que tocar primeiramente o meu coração, né? Eu vou exemplificar de uma maneira muito fácil de entender. É como se uma luz que brilhasse sobre um espelho e o espelho reflete aquela luz para outros cantos, para os outros lugares, para as outras pessoas. Então, o nosso coração tem que estar como um espelho. Se não tiver como um espelho, se tiver ofuscado, essa luz vai bater e não vai refletir. Então, normalmente, quando eu preparo uma pregação, é isso é dessa forma que eu trabalho. E eu estava me preparando para essa pregação desta semana, porém, meu coração estava um pouquinho angustiado. Eu trazia uma dor, né? Sabe aquela dor que aperta lá dentro? Uma dor que a gente muitas vezes não consegue explicar. Às vezes é uma situação da nossa vida, e é uma situação que você está vivendo, que a gente... Sabe aquela situação que você não entende? Por que está daquela forma? Você queria que fosse de outro jeito, mas não é, então aquilo lá te machuca, né? Eu estava me sentindo assim quando fui preparar essa palavra. Aí eu comecei a refletir e pensar um pouquinho na minha vida, desde o momento em que eu tive a primeira experiência com Deus, que eu tive a experiência com o Espírito Santo, que eu tive a certeza de que Deus existia lá atrás, né? E aí eu comecei a pensar em tudo que eu vivi, em tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, todos os livramentos de Deus na minha vida, e comecei a ver que são muitos livramentos. Todas as vezes que eu orei por alguém, por uma pessoa querida, uma pessoa da minha família que de repente estava enferma, Deus sempre atendeu as minhas orações. Todas as situações difíceis em que passei, comecei a refletir, começou a passar um filme na minha cabeça, né? E das superações, todas as quedas que eu tive, e graças a Deus levantei, que todas essas quedas serviram de aprendizado, de amadurecimento, né? E eu comecei a pensar em tudo isso e ver como Deus foi misericordioso comigo, e como Ele nos mantém de pé até hoje, né? E aí, na minha cabeça, eu coloquei como se fosse uma balança, falei, nossa, tanta coisa Deus fez na minha vida, mas ainda tem uma dor aqui dentro, ainda tem algo que me incomoda, que eu gostaria de que fosse diferente essa situação, né? Mas isso eu acredito que não só comigo, mas com você também, porque nós somos humanos, e nós carregamos dentro de nós esse sentimento ruim, né? Que não é gostoso nem falar, mas que todos nós passamos, que é o nosso sofrimento, é a nossa dor, muitas vezes a dor do corpo, muitas vezes a enfermidade, muitas vezes a dor da alma. Então nós somos humanos, prazer, temos que conviver com o nosso sofrimento. E eu estou compartilhando com vocês o sentimento que Deus colocou no meu coração hoje, enquanto eu preparava essa palavra. Aí eu abri a palavra de Deus, né? Falei, Jesus, como que eu vou preparar uma pregação, como que eu vou preparar uma palavra, se meu coração não está como um espelho, né? Eu abri a palavra de Deus, abri a Bíblia assim, caiu em Isaías 41, versículo 10, e foi como Deus falasse comigo, e como se Deus falasse, Ricardo. Aí eu li o versículo que diz o seguinte: nada temas, porque eu estou contigo. Não lance olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Aí eu fiquei refletindo sobre esse versículo e falei, caramba, que palavra de Deus certeira, né, no meu coração. Mas confesso para vocês que não foi uma vez, não foi 2 vezes, eu tive que ler mais de 3 vezes para poder entender, assimilar, e aquela palavra
Então, funcionar como se fosse uma flanela naquele coração que está opaco. Ela foi limpando. Eu li uma vez, eu li 2 vezes, eu li 3 vezes, eu li 4 vezes, e parece que meu coração foi trazendo de volta aquela característica do espelho, né? Então eu vou ler para vocês de novo, para que a gente possa refletir junto e você já possa ir pensando aí, como se Deus estivesse falando com você. Então, presta atenção. Nada temas, porque eu estou contigo. Não lance olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu venho em teu socorro, eu te amparo com minha destra vitoriosa. Então, meus irmãos, refletindo sobre essa passagem pequena, esse versículo pequeno, mas que me levantou, me deu ânimo de novo para poder estar aqui preparando a palavra para vocês. E por isso que eu estou testemunhando como Deus é maravilhoso, como a palavra de Deus ela vem ao encontro da nossa necessidade, como Deus é maravilhoso quando ele nos coloca essas providências aí, né? Então, refletindo sobre essa palavra, olhares desesperados. Deus fala para mim e para você, não lance olhares desesperados. O que significa isso? É a tua angústia, é a tua tristeza, é o que você está passando, as suas incertezas, as suas inseguranças, os seus medos, né? Nós realmente lançamos olhares desesperados para Deus, falando: Senhor, tem situações na nossa vida que a gente não consegue, com as nossas forças, superar. A gente não consegue, e a gente fica mesmo desesperado, a gente fica sem saber o que fazer, né? Na verdade, nos dá um sentido de derrotado. É como eu estava me sentindo hoje, quando eu coloquei para Deus e falei: nossa, como que eu vou fazer uma pregação se eu estou me sentindo dessa forma, né? E Deus falou: não temas, eu sou o teu Deus. Então, imagina Deus falando para você agora: fala o teu nome, fala em voz alta. Igual eu falei: Ricardo, não temas, eu sou o teu Deus, né? Aí, olha a promessa de Deus para mim e para você hoje: eu te fortaleço, eu te dou socorro, eu venho te ajudar, eu venho te amparar e te dou a vitória. Quer dizer, com a minha mão destra eu te dou a vitória. Deus vem nos tirar daquela situação de derrotado e nos dá a vitória. É só Deus que pode fazer isso na minha vida, na tua vida hoje. As lutas do dia a dia nos trazem sofrimento. As decepções que nós temos nos fazem sofrer. As perdas que nós temos, as injustiças da vida nos fazem sofrer, né? Até uma enfermidade física nos faz sofrer, né? E quantas enfermidades nós estamos passando nos dias de hoje, né? A violência, um monte de problemas. Todos nós temos problemas com drogas, problemas, né, na família. Gente, quanta coisa nos faz sofrer. Mas Deus é o único ser que pode tocar e curar a tua dor, tá? Então, refletindo sobre a palavra que fala que a gente não precisa temer, que ele vem ao nosso encontro, nos tira de uma situação de derrotado e nos coloca numa situação de vitorioso, porque curou meu coração naquele momento. Por mais que a situação não estava resolvida, naquele momento Deus me levantou, Deus me curou, e eu falei: beleza, eu vou pregar a palavra de Deus, né? Então, refletindo sobre um pouquinho sobre isso, a gente pensar na dor. Quem que sentiu dor na Bíblia, assim, que é muito claro a gente entender, literalmente sentiu dor? O próprio Jesus Cristo, né? Quando ele foi levado para a cruz, imagina a dor que ele sentiu, com tudo aquilo que ele passou até chegar à morte, né? Então, a gente pode olhar para isso e ver que, de certa forma, Deus, né, permitiu que Jesus passasse por todo aquele sofrimento, que Jesus conseguisse superar por um bem maior, porque Deus tinha um propósito maior, tanto que Jesus
ele precisou passar por aquilo para se colocar até na condição de Deus, né? Acho que é uma coisa assim muito difícil de a gente imaginar, mas é isso, é dessa forma que Deus também olha para a minha vida, para a tua vida. Ele nos dá força para superar essa dificuldade. Ele vem em nosso socorro e ele vem nos dá a vitória. Então Deus é capaz de fazer isso, mas a situação resolveu? Aquela situação que me angustiava, a sua situação muitas vezes não resolveu, mas Deus é um dia de cada vez, Deus vai curando o nosso coração, Deus vai nos transformando, Deus vai nos convencendo e nós temos que tomar posse dessa palavra, ok? E buscando um pouquinho então no Novo Testamento, em que Jesus, por onde ele passava, meus irmãos, as pessoas vinham ao encontro dele, porque as pessoas queriam ser curadas desse sofrimento, dessas enfermidades físicas, muitas vezes enfermidades da alma, depressão, tristeza. Imagina, lá atrás, no tempo de Jesus, quantos problemas tinham, mas as pessoas queriam conversar com Jesus, as pessoas queriam ouvir os conselhos de Jesus, porque somente a presença de Jesus, somente a palavra que saía da boca de Jesus já era o remédio para aquelas pessoas. Era um remédio vivo que andava de um lado para o outro para ir curando as pessoas, E a palavra fala no livro de Marcos 3, versículo 11, diz o seguinte: quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és filho de Deus. Até os espíritos imundos, o mal é espiritual, até os espíritos imundos se prostravam diante de Jesus e falavam: tu és o filho de Deus. E nos dias de hoje, meus irmãos, vamos refletir. Hoje Jesus ele está no céu, porém nós podemos clamar e sentir a presença dele através do Espírito Santo. Nós clamamos o Espírito Santo, nós nos enchemos do Espírito Santo, nós temos a presença viva do próprio Deus, Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, hoje através do Espírito Santo, meus irmãos? Então, esse mesmo mal espiritual, esses mesmos espíritos imundos, eles também nos rodeiam nos dias de hoje. A palavra diz que o mal é espiritual, espalhado pelos ares. Então, assim, meus irmãos, olha para o teu dia, olha para a tua situação, olha para a tua dificuldade. Muitas vezes esse mal espiritual está nos rodeando, está te rodeando, tu quer tirar a tua paz. Situações pequenininhas, bobinhas do nosso dia a dia, ela vem para tirar a tua paz. E você, qual a única maneira que nós temos de lutar contra essas situações, contra este mal espiritual que quer tirar nossa paz, que quer nos afastar de Deus através do nosso pecado? Ele quer que a gente fique preso no pecado e nos afaste de Deus. Então nós temos que nos colocar na presença de Deus, nós temos que... E aí eu faço uma reflexão. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você está convivendo hoje? Essas pessoas estão te levando para Deus? Ou essas pessoas estão te afastando de Deus? Porque Deus é o verdadeiro amor. Então, assim, cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com as pessoas que estão do teu lado, Porque muitas vezes elas estão te afastando de Deus através de situações, através de conselhos não tão bons. Mas não tira também a tua responsabilidade como cristão, como homem e mulher de Deus, de também levar essa pessoa que está aí do teu lado, que você sabe que não está na graça de Deus, não está perseverando, não está em comunhão com a palavra de Deus, mas traz essa pessoa para Deus, para mais próximo de Deus também. É uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua também, meus irmãos, porque nós vamos ser cobrados por isso. Então, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, nós temos que nos alimentarmos da palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa repelir, para que a gente possa nos defender, para que a gente possa para que o mal espiritual possa se afastar de nós, E não tem jeito, a gente tem que se apegar a Deus, e Deus vai curar a nossa dor, curar a nossa ferida e nos afastar desse mal espiritual. E para finalizar, meus irmãos, eu quero falar também sobre uma visualização que enquanto eu estava em oração esta semana, Deus me colocou uma visualização
E eu acho que tem tudo a ver, é muito pertinente em relação a essa partilha da palavra que estamos fazendo no dia de hoje, né? Enquanto eu orava, Deus me colocou uma ventania muito grande, e, e, e não chovia, não tinha água, mas era muito forte o vento, né? E tinha várias pessoas assim, e o vento vinha e ele é claro que é uma visualização espiritual do nosso espiritual, mas é como se ele fosse arrancando a tampa do nosso coração, é como se ele fosse colocando tudo às claras, é como se ele fosse abrindo o nosso coração, aquilo que a gente esconde, tudo aquilo que a gente guarda, ficava às claras. E aí começou então a aparecer as feridas, né? As feridas internas, né? O nosso pecado começou a ficar em forma de feridas. E a partir daquele momento em que as pessoas sofrendo, e aí eu comparo com a palavra de hoje, o sofrimento, né? Que muitas vezes a gente sofre hoje porque a gente ainda está preso no nosso pecado, porque a gente ainda deixa o pecado prevalecer na nossa vida. E nós precisamos se libertar desse pecado, nós precisamos ser curados desse pecado, nós precisamos sair da vida velha e viver a vida nova com Cristo, né? E aí a partir do momento que vinha aquele vento, o vento era muito forte, e algumas pessoas começavam a clamar e aceitar Jesus e pedir perdão. E a partir do momento que as pessoas iam pedindo perdão e aceitando Jesus como o único Deus e Senhor de suas vidas, aquele próprio vento ia curando, ia cicatrizando aquelas feridas que estavam abertas. Mas tinham pessoas também nessa minha visualização, meus irmãos, que não aceitavam, que não conseguiam aceitar Jesus como o único Deus e Senhor, e lutavam e ficavam presos naquele pecado. Essas pessoas, infelizmente, essas feridas ficavam cada vez piores, essas feridas iam tomar proporções piores. Foi uma visualização muito interessante, meus irmãos, que é claro, é o nosso espiritual. Eu acho que essa ventania toda aí é o mover de Deus, é o sinal de Deus, porque nós estamos nos últimos tempos, Jesus está voltando e nós precisamos nos converter, não dá para a gente nos enganar, né? E quando eu falo que quando vem o vento de Deus e põe tudo às claras, né? Entre nós e Deus, entre você e Deus, não tem o que esconder, não tem como enganar Deus. Deus está vendo tudo. Então que nós possamos refletir sobre essa partilha da palavra, esse testemunho que eu dei e essa visualização que Deus me deu, assim que a gente possa se apegar nas coisas de Deus, se a gente possa se apegar na palavra de Deus, e não importa se a gente está no pecado, se a gente está confuso, se a gente ainda está distante de Deus, pensa que o coração se abriu e Deus vem para trazer a misericórdia para a minha vida, para a tua vida, e que você possa a partir de hoje, a partir de agora, aceitar essa misericórdia, esse amor de Deus, e passar a buscar o Senhor e se fortalecer no Senhor e tomar posse da palavra de Deus, porque você não precisa temer, porque o teu Deus é um Deus vivo, é um Deus que te sustenta, é um Deus que traz a vitória para a tua vida. Então aquele sentimento de derrota, você toma posse dessa palavra, você lê 1, 2 vezes Isaías capítulo 41, versículo 10, você lê 1, 2, 3, toma posse dessa palavra e confia no Senhor, que Ele é o teu Deus, é o Deus de poder e de misericórdia, é o Deus que realmente é o único ser que pode tocar na sua dor de verdade, pode curar a tua dor de verdade. Então fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima, meus irmãos. Muito obrigado.